Olá, queridos e queridas, tudo bem? Aqui é Cláudia Peters com mais um Evangelho Simples. Hoje nós vamos estar lendo no Evangelho de Mateus, tá? Capítulo 26, versículo 69. Então vamos ler juntos, vamos ler até o 75, que diz assim: Ora, estava Pedro sentado fora no pátio e, aproximando-se uma criada, lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, e qual disse aos que ali estavam: Este também estavam com Jesus de Nazareno. E ele negou outra vez, com o juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se que ali estava, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Então começou ele a praguejar e jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou a palavra que Jesus dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Aqui nós estamos vendo Pedro passando por uma situação assim, um pouco constrangedora. Porém, ele estava ali naquele momento passando por um mix de sentimentos. Ele sentiu raiva, ele sentiu medo, ele sentiu ódio, ele sentiu tristeza, ele sentiu dó, ele sentiu tudo. Ele estava passando por um momento assim de não entendimento, porque para ele, Jesus jamais ia ser preso, apesar das pessoas quererem, né, ali atacá-lo. Ele via Jesus como um homem poderoso, que não ia deixar acontecer o que aconteceu com os outros profetas. Então, o que houve ali com Pedro? Pedro estava passando o quê? Por um processo aonde ele ia chegar futuramente. Então era um processo ali que Deus estava trabalhando com Pedro, porque o Pedro ele era um homem muito assim emocionalmente forte em questão de se expressar. Ele era muito intenso em tudo que ele fazia. Ele era um homem assim que tudo para ele era ferro ou fogo, e Deus queria trabalhar nele ali também. Mostrou que ele era um homem que precisava de Deus. Só que enquanto Pedro estava ali passando aquele processo que ele não entendia muito, Jesus estava indo o quê? Do propósito. Você vê como que o processo eles te levam para o propósito? Jesus também estava passando pelo processo de prisão, aquele processo dele estar caminhando até a cruz, era um processo que ele estava andando, mas com um propósito. Pedro ele não sabia ainda qual era o propósito dele. E por isso que ele estava ali negando tudo. Enquanto Jesus aceitava tudo que estava acontecendo com ele, doía, machucou. Eu acredito que ele passou por um momento de muita aflição interior, mas ele aceitou, porque ele sabia que lá na frente havia um propósito, um chamado, uma profecia de que ele ia ressuscitar. Pedro não, Pedro ele sabia que estava passando por esse processo, porém o processo ele não sabia o amanhã, então para ele aquilo era muito intenso, aquilo era muito difícil, ele não sabia o que ia acontecer, então ele falou: mas eu prefiro negar para não ser preso, eu tenho uma família, eu tenho uma esposa. Então assim, para Pedro ali o processo dele estava sendo muito avassalador, vamos dizer assim, dentro dele. Tava havendo vários sentimentos dentro de Pedro, e esse processo ele não conseguia entender o propósito disso. E Jesus já entendia o propósito. Olha a diferença de duas pessoas que passam por processos, e ali eles estavam passando no mesmo instante, naquele mesmo momento. Só que Pedro ele não entendia o propósito, e Jesus já tinha certeza do propósito, do que ia acontecer. Mesmo o Senhor falando, explicando, ele não entendia. Então, muitas vezes, meu querido, minha querida, que está aqui me ouvindo nesse dia, você está passando por esse processo e você fala: mas eu não estou entendendo o propósito, né? Eu não tô entendendo o propósito de tudo isso. Eu tô passando por isso, eu tô passando por enfermidade. Eu tô passando por luta, eu tô passando por perseguição na empresa, perseguição na família. Eu tô passando por perseguição, eu tô passando por tristeza, eu tô passando por angústia, eu tô passando por fofoca, eu tô passando por problemas no casamento. Eu tô passando, isso é um processo. Só que você tem que entender o propósito de tudo isso. Normalmente o propósito é o quê? Primeiro, te firmar em Deus. Quando nós passamos por um processo de dificuldade,
e que às vezes a gente não tem para onde ir, que era o caso do Pedro, não tinha para onde ir. Ele ficou assim meio desbaratinado, a cabeça dele ficou toda embaralhada. A melhor coisa é buscar em quem? No Senhor. Jesus, ele estava indo para ele estava passando pelo processo, mas com a visão aonde? No céu. Com a visão aonde? Em Deus. Ali a todo tempo ele estava o quê? Sabendo que era o quê? O propósito que Deus tinha para a vida dele e que Deus estava ali. Pedro, ele não entendeu que aquele processo que ele estava passando, e estava passando junto com Jesus, os discípulos também, por quê? E era o mesmo processo, porque separou, tirou o mestre dele, e o mestre dele foi preso. Então todos os 12 passaram por tudo isso, tirando o Judas, que já estava com o seu, né, com a sua formação já lá, do que ia acontecer com ele no futuro. Porém, os demais, os outros 11, eles passaram pelo mesmo processo do quê? De medo, de angústia, de incerteza. Mas a diferença de Jesus com o Pedro, e talvez até com os outros discípulos, foi que Jesus, ele foi com um propósito. Estou passando esse processo para esse propósito. Pedro não entendia isso, apesar de Jesus falar várias vezes, e Jesus falou que ia edificar, né, a igreja, né, no nome de Pedro, que Pedro ia ser o início da igreja, ele não entendeu isso. Então, para ele, Jesus tinha abandonado. Jesus, como que ele passa por isso? Um homem que tem o poder nas mãos e que parou o vento, que parou a tempestade, que multiplicou os pães. Como assim? Ele ressuscitou Lázaro. Como que ele está deixando ser preso? Eu acho que ele entendeu isso. Como ele está deixando ser preso? Porque eu sei que ele pode sair dali. Então, para ele não entendia o propósito, que o próximo da lista, o próximo a estar mantendo essa palavra viva, era ele e mais os 11. Ele não entendeu isso. Então, hoje você tem que entender uma coisa: o teu processo tem um propósito para isso. Quando nós entendemos que o nosso processo lá na frente tem um propósito de Deus esperando a gente, mesmo que nós não entendemos qual seja esse propósito, mas sabendo que nós temos algo que Deus vai nos usar lá na frente, através da luta que estamos passando hoje, ou o processo de injustiça, ou o processo, às vezes, das pessoas não entenderem quem somos e por que estamos ali, para que estamos fazendo tal coisa, você pode ter certeza, o Senhor, ele vai mover as águas em nosso favor. Então, quando você estiver passando por algum processo, eu queria dizer para você, eu dei essa paradinha porque me chamaram. Entenda uma coisa: quando o Senhor te chama, quando você tem um chamado muito poderoso, o processo mais difícil é. Por quê? Porque Deus quer te forjar para esse propósito dele. Então, maior é o seu chamado, maior é o processo. Em Atos capítulo 2, versículo 37, que Pedro vai se tocar de verdade, né? Depois Jesus volta, conversa com eles, aí eles veem que Jesus ressuscitou, e todo mundo fica feliz, e aquele negócio todo. Mas não é isso que eu quero falar. Ele só foi entender o propósito dele quando ele foi pregar. Em Atos capítulo 2, versículo 37, mais preciso no versículo 41, que diz assim que 3.000 pessoas aceitaram o Senhor Jesus como Salvador através de uma pregação de Pedro. Para pensar, gente. Se ele soubesse que o propósito dele era esse, e muito mais, que ele fez muitos milagres depois pela frente, eu até falei de Dorcas uma vez, que Pedro também foi chamado, ele ia fazer aquele escândalo todo lá quando ele estava no processo? Não. Só que Deus, ele não nos avisa qual o propósito. Ele fala: você tem um propósito. Eu vou te levar lá, esse propósito. Você vai chegar no seu propósito, você vai ser ali usado por mim, você vai ser poderoso, você vai ter as minhas características de estar salvando vidas através do meu nome, libertando pessoas através do meu nome, você vai estar curando pessoas através do meu nome. Só que tem o quê? O processo. Você vai ter que passar pelo processo. Então, o processo é algo muito importante na vida do crente. O crente que não passa por processo,
ele não tem o que fazer lá na frente, porque ele não tem alicerce. Então o processo ele te dá uma maturidade. O processo é para que você venha ali estar forte. É para você ter uma fé inabalável. Fé inabalável só vem com processo. Fé inabalável só vem com processo. Maturidade cristã só vem no processo. É quando você passa uma luta mesmo. Então, toda vez que você passar uma luta, você pergunta, por que eu estou passando por isso? Você vai falar para Jesus assim, para que eu estou fazendo isso? Para qual finalidade do Senhor que eu estou passando por isso? Porque Deus vai, com certeza, usar esse seu processo hoje, esse problema que você está passando hoje, para ser ali algo que vai te fortalecer e te dar autoridade contra trevas, contra a malignidade que vem pela frente, ajudar uma pessoa, te dar fortalecimento. Você vai falar, eu passei por isso e eu sei e eu venci. É para isso que serve os processos. Os processos não são para nos destruir, os processos não são para nos abalar, os processos são para nos levantar. Pelo contrário, quando você passa por um processo, você pode ter certeza que esse processo vai te fazer muito mais forte. Então, quando vir uma outra situação que você precisa passar, você fala, opa, já passei por aquela, eu passo por essa também, e Deus vai te dando ali, vamos dizer, promoções espirituais para que você possa lá no futuro estar ali fazendo, entrando no plano dele, o plano que ele escolheu para a tua vida. Tá bom, querido? Que Deus abençoe. Esse é o vídeo de hoje. Compartilhe com aquele que está passando por processo. Curta o vídeo e comente se você está passando por um processo. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente. E até o próximo vídeo. Tchau.